O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos que ouviam os pastores ficavam maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E quem participou da missa ontem ouviu o padre dizendo que nós iríamos fazer o itinerário nas missas de ontem e de hoje, orientados pela força da palavra. Na homilia de ontem, eu trabalhei de maneira bem profunda a primeira leitura, trazendo o conteúdo da bênção para o ano que estava findando na noite de ontem. E na missa de hoje, nós tomaremos o texto do Evangelho e a segunda leitura, porque são textos que possuem uma densidade teológica muito profunda. Ouvimos que os pastores dirigiram-se a Belém e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura, como o anjo havia lhes falado. Quem participou da missa na noite de Natal ouviu esse trecho do Evangelho. E além da visita dos pastores, o texto de hoje também nos diz que após 8 dias o menino é circuncidado, seguindo a lei judaica, porque era o filho primogênito, era do sexo masculino, logo precisava ser circuncidado, e além disso ele recebe o nome como o anjo havia dito, tanto a Maria como a José. O menino será chamado Jesus, do hebraico Yeshua, Deus salva. O 1º de janeiro é dia santo de guarda, é dia de preceito. Por quê? Porque está inserido na 8ª de Natal. Os 7 dias evocam a criação. E o 8º dia transcende o tempo comum e nos aponta para uma nova criação, para o sinal da criação refeita pela entrada da palavra em meio a nós, como nos diz o Evangelho do dia do Natal. Deus habitou entre nós, a palavra se fez carne, está no nosso meio. E por que trazer este contexto antes de nós entrarmos no texto? Porque a nossa cultura contemporânea separa o Natal do Ano Novo. E a Igreja nos repropõe um caminho onde o Ano Novo está intimamente vinculado ao mistério do Natal. E como a nossa cultura separa o Natal do Ano Novo, o que nos é ensinado para o Ano Novo?
os rituais de superstições e simpatias, que de repente você é convencido que se fizer o seu ano vai ser melhor. Outros já se propõem ser orientados por propostas mágicas, daquilo que você deverá fazer para que o seu ano novo seja bom. A igreja oferece um recomeço santo, centrado em Cristo, sob o olhar de Maria. E o Evangelho de hoje nos ensina começar de verdade, ou seja, indo ao encontro de Cristo. Este é o novo recomeço. É isso que pode qualificar a sua vida no início de um novo ano. Nós vamos agora no texto do Evangelho. Eu quero te convidar a pegar o seu folheto, Lucas, capítulo 2. Nós vamos à primeira parte, versículos 16, 17 e 18. Encontraram? Bem aí no início do texto. Leiamos juntos. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-os visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Paremos aqui. Os pastores estavam trabalhando quando o anjo lhes anuncia: eis que vos anuncio uma grande alegria, hoje nasceu para vós o Salvador. Depois de anunciar, os pastores ficaram com medo e o anjo lhes orientou a ir a Belém para encontrar o menino. Os pastores obedeceram. E ao obedecer a palavra que chega pela boca do anjo, se colocaram às pressas a Belém. Se nós voltarmos à primeira parte do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, encontraremos também o relato que nos diz que logo após o anúncio do anjo a Maria, ela se coloca apressadamente para ir ao encontro de Isabel, sua prima. O Evangelho nos fala da pressa de Maria e agora o Evangelho nos fala da pressa dos pastores. E eu gostaria de chamar a atenção para a seguinte pergunta: que tipo de pressa é a de Maria? Que tipo de pressa é a dos pastores? Não é a pressa do nosso estresse, não é a pressa da nossa ansiedade, não é a pressa do nosso ritmo de vida tão corrido e tão violento, não. A pressa dos pastores é a atitude de quem escuta a Deus e responde com prontidão. E a palavra quer qualificar o seu ritmo de vida em 2026. Não seja você um apressado só pelos seus afazeres, pela sua agenda, pela sua ansiedade ou pelo seu estresse cotidiano. Peça com que a pressa de Maria e a pressa dos pastores qualifique a minha pressa e a sua pressa. E como que a palavra pode nos qualificar? Nos colocando numa atitude de quem escuta a Deus e numa atitude de prontidão a responder o que Ele nos diz.
não comece o ano de 2026 com desespero, com ansiedade, com uma correria frenética, mas comece 2026 com prontidão espiritual. Esse é o convite que nos é feito no início do texto que nos foi anunciado. Depois disso, encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado onde? Numa manjedoura. A manjedoura agora se torna o novo trono de Davi, que iria acolher o rei de Israel. O Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, diz que a realeza de Jesus começa na manjedoura do presépio e termina no alto da cruz, quando ele entrega a sua vida por amor a nós. Por isso que o mistério do Natal está intimamente ligado ao mistério da Páscoa. Logo após fazer esta experiência com o menino Jesus, vai nos dizer o texto no versículo 18, que todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que eles contavam. E agora, eu vou tocar num tema bastante delicado. Será que o modo como nós anunciamos Jesus aos demais, a partir do momento que eles escutam o nosso anúncio, eles ficam maravilhados? Por que que nos é importante esta provocação? Porque na maioria das vezes nós não utilizamos esta didática do Evangelho. Quando a gente vai falar sobre a igreja, sobre a fé, sobre as realidades de Deus com quem está distante, quais são os recursos que nós mais utilizamos? O recurso do medo, o recurso da coação, o recurso da condenação. Se você não fizer isso, e se você morrer agora, você vai para o inferno. E poderíamos citar vários outros modos de como nós falamos para os demais sobre a igreja, sobre a fé, sobre Jesus. Esta não é a via do Evangelho. Qual é a via do Evangelho? Uma experiência tão íntima e tão profunda com a pessoa de Jesus, como foi a experiência dos pastores, que fez com que eles se tornassem maravilhados com o que experimentavam. E por estarem maravilhados, ao anunciar, quem escutava também ficava maravilhado. Quando você anuncia Jesus, quem te escuta fica maravilhado também? Peça nesse primeiro dia do ano, para que você também seja uma pessoa maravilhada. E para que isso aconteça, é necessário experimentar Jesus como os pastores experimentaram. Utilizemos a via do anúncio das maravilhas de Deus para alcançar aqueles que estão distantes de Jesus. Talvez é seu marido, é sua esposa, é seu filho, é seu pai, é sua mãe, é um amigo do seu convívio. Cada qual hoje também pode fazer a listinha de quais são as pessoas do meu convívio que precisam receber o anúncio das maravilhas de Deus em sua vida. Olha como o Evangelho de hoje é lúcido.
como a palavra de Deus também vem para qualificar a nossa vida, a nossa ação e, mais do que isso, o nosso anúncio sobre a pessoa de Jesus. Tomemos a segunda parte do texto. Volte aí no seu folheto, versículos 19 e 20. Versículos 19 e 20. Vamos juntos? Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Agora, na segunda parte do texto, nos é apresentado as atitudes de Maria e mais algumas atitudes dos pastores. Quando eu meditava o Evangelho, preparando a pregação que agora faço a vocês, eu consegui levantar 3 atitudes de Maria, de acordo com o texto. A primeira atitude de quem escuta o anúncio das maravilhas que os pastores estavam ali propagando. Primeira atitude de Maria, de uma pessoa que escuta. A segunda atitude, ela guardava tudo isso onde? No coração. E a terceira atitude, meditava sobre os fatos, os acontecimentos. Escutar, guardar e meditar. 3 atitudes para o seu novo ano. Se permita ser inspirado pelo testemunho de Maria. Hoje é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E por que estas foram as 3 atitudes de Maria? Porque ela é o modelo do discipulado. Ela é o ícone do discípulo. Ou seja, não vive pela superficialidade dos fatos, não vive baseada nos êxtases dos acontecimentos, mas faz do seu coração um lugar habitável para Deus. Se você colocar essas 3 atitudes em prática, a escuta da palavra, guardar esta palavra na sua vida e meditar no que ela pode realizar em você, o seu coração se tornará a manjedoura onde o menino Jesus estará. Eu quis começar a homilia provocando vocês na unidade entre o Natal e o Ano Novo, que muitas vezes a nossa cultura separa. Por quê? Porque esta é a dinâmica do Evangelho. Além de Maria, o Evangelho no versículo 20 nos apontou que os pastores, depois de fazerem toda esta experiência, voltou para onde? Para o seu trabalho, voltou para a rotina cotidiana, voltou para a luta diária. Mas os pastores voltam diferentes. Por que eles voltam diferentes? Porque eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Minha gente, segunda-feira, os feriados já acabaram, as festas também, os momentos com a família, e nós voltaremos para a luta do cotidiano. Segunda-feira retornaremos
a nossa rotina ordinária e como que nós devemos voltar como os pastores, glorificando e louvando a Deus. Conseguem perceber a profundidade do Evangelho? Como a palavra tem o poder de nos qualificar no cotidiano. Não volte segunda-feira para o trabalho reclamando porque o feriado acabou, porque não vai ter mais festa, porque você não fez isso ou não fez aquilo, mas volte de um modo novo, louvando e glorificando. E só poderemos voltar louvando e glorificando se nós fizermos como os pastores a experiência íntima e profunda com a pessoa de Jesus. Só quem está maravilhado por Jesus poderá voltar louvando e glorificando a Deus. No final do texto, o evangelista vai nos dizer que quando se completaram os 8 dias, o menino Jesus é circuncidado, rito próprio para o judeu do sexo masculino, primogênito de uma família. E vem a parte mais importante: o menino recebe o nome dado pelo anjo a Maria e a José, Jesus, Yeshua, que significa Deus salva. O nome recebido do alto não é apenas fruto da convivência humana entre Maria, José e o anjo que visitou os dois, mas o nome dado ao menino remete à sua missão primordial: salvar a humanidade dos seus pecados. E a salvação que nos é concedida em Cristo Jesus nos eleva à dignidade mais alta que nós não poderíamos chegar pelas nossas próprias forças. E qual é esta dignidade? A dignidade de filhos amados que somos. E eu gostaria de encerrar com um trecho da segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Vocês dão conta? Podemos fechar com este pequeno trecho? Vamos lá, segunda leitura, carta de São Paulo aos Gálatas, versículos 6 e 7. No final da segunda leitura. Se alguém estiver dormindo, cochilando aí, dá uma cutucada, fala: ó, você está perdendo a força da palavra, não é? Se tiver alguém disperso, ajude o irmão aí a não perder o foco. Vamos lá, nos 2 últimos versículos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Quando se completou o tempo, Deus manda o seu filho, nascido de uma mulher. Este menino recebe o nome de Jesus, que significa Deus salva. Ele começa a sua jornada no trono da manjedoura e termina a sua jornada no trono da cruz. E graças a este mistério, nós fomos resgatados do peso da lei, do peso do pecado, e por ele nós nos tornamos filhos adotivos do Divino Pai Eterno, e por isso somos filhos amados. Isso não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, não é pelos adereços religiosos que eu utilizo,
não são pelos malabarismos que eu faço de penitência, mas tudo isso é graça de Deus que nos alcançou e não mérito do nosso esforço. É muito importante nós compreendermos isso. E a segunda leitura nos diz que pela graça que recebemos da filiação adotiva, o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações, porque nós somos filhos e podemos hoje clamar Abba, ó Pai. Esta é como que uma expressão da criança, do balbuciar da criança que diz: Pai, papaizinho, papai, eu te amo. Como é a sua relação com Deus Pai? É a relação do Abba, ó Pai, que evoca o balbuciar da criança na sua relação amorosa com o Pai? Ou é um outro modo? Peça o modo da palavra. E aí, a gente encerra com um conteúdo muito forte. Já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Hoje está em alta, inclusive dentro de muitos grupos na Igreja Católica, das pessoas dizerem: eu sou escravo de Jesus. Outros já diz: eu sou escravo de Nossa Senhora. Outros dizem: eu sou escravo de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E quando essas pessoas me dizem isso nos atendimentos, eu pego o texto da segunda leitura de hoje e leio com elas, dizendo: esse modo que você escolheu para viver a sua relação com Jesus e com Maria, sendo escravo, depõe contra a palavra, porque a palavra te diz: já não és escravo, mas és filho. Hoje a gente quer viver muito mais como escravo de Jesus, como escravo de Nossa Senhora, do que vivermos a graça da filiação adotiva. E sabe por que a gente quer viver como escravo e não como filho? Porque para viver como filho é mais difícil. O filho pede de você a autonomia espiritual, o amadurecimento da fé. Agora, quando você é escravo, você está sob o domínio de outro. Você é acorrentado por outros. Jesus não veio para impor fardos, pesos, correntes, como muitos grupos têm feito com vocês. Mas Jesus veio para nos dar a graça da libertação das correntes, a graça da libertação dos pesos, a graça da remissão, porque somos filhos amados. Não queira viver 2026 como escravo, mas queira viver em 2026 como filho, como filha, amado, amada do Divino Pai Eterno em Cristo Jesus. Permitamos que neste primeiro dia do ano a palavra nos eduque, a palavra nos purifique. E eu encerro dizendo: existem muitas devoções exageradas a Nossa Senhora, porque as pessoas não se abrem à força da palavra. Porque quando você se abre à força da palavra,
ela vai purificar muitas coisas na sua devoção a Maria. E talvez a primeira coisa que a palavra precisa purificar é a relação de escravidão que você estabeleceu com Jesus e com Maria. Permita ser purificado pela força da palavra na sua devoção mariana. Entenda, você é filho e não escravo. Que maravilha! Quando as pessoas querem que eu seja escravo, eu digo: não aceito. Eu quero viver como filho. E que você também queira viver como filho e não como escravo. Vamos pedir isso no final desta pregação? Se te ajuda a rezar por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: você está vivendo como filho amado de Deus? Como que você costuma voltar para suas atividades cotidianas, louvando e glorificando a Deus como os pastores? Peça o que hoje a palavra te ensinou. Peça com que a palavra de Deus purifique também a sua devoção a Maria, para que de fato você não perca a sua dignidade de filho e de filha, amado, amada do Divino Pai Eterno. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam.